Muito bem, então, pessoal, agora a gente está aqui com o Simple Future na negação. E você precisa já preciso lembrar você que você vai precisar do verbo to be mais a negação. Essa negação seria ou isn't ou aren't, tá? Vai depender de qual sujeito que você vai ter aqui. O going to e mais o verbo principal da frase, tá? Então, a estrutura vai funcionar assim. Vamos lá, então. Já vamos ver na prática como é que fica isso aqui. Digamos que você queira falar assim, eu não vou viajar amanhã. Então, você precisa do verbo to be na negação. A gente viu lá na aula de verbo to be que a negação fica I'm not. Então, eu não vou viajar, ficaria I'm not going to travel. Travel é o verbo viajar, que é o verbo principal da frase. Quando que eu não vou viajar? Amanhã. Então, I'm not going to travel tomorrow. E assim você já tem a sua frase no futuro na negação, tá bom? Lembrando que o verbo principal da frase nesse contexto aqui é o travel. Travel. Muito bem. Professor Dan, e se eu quisesse falar você não vai trabalhar este final de semana? Então, eu precisaria do you na negação. Então, you aren't. A gente viu lá, né? A negação fica you aren't going to work this weekend. Você não vai trabalhar neste final de semana. O verbo principal da frase aqui é o work. Muito bem. You aren't going to work this weekend. Digamos que eu quisesse falar, ele não vai. Deixa eu pensar aqui um exemplo. Ele não vai visitar o pai dele hoje à noite. Então, he isn't going to visit. Vai visitar quem? O pai dele. Então, his dad. Quando? Hoje à noite. Então, tonight. He isn't going to visit his dad tonight. Então, a frase, o verbo principal é o visit e o contexto da frase é visitar o pai hoje à noite. Muito bem. Vamos com um exemplo de she. Deixa eu pensar no exemplo aqui. Ela não vai dirigir. Não, ela não vai. Ela não vai. Ela não vai para a praia na semana que vem. Então, she isn't going to go to the beach next week. Veja que tem muito to aqui, né? Going to go to the beach. Mas é assim mesmo, não se assuste. O verbo principal da frase é o go. Então, ela não vai, she isn't going to go, aonde? To the beach, quando? Next week. Então, depois do go aqui é o complemento da frase, é o contexto da frase. Mas antes aqui vai ser sempre dessa maneira. Mas, professor Dan, que frase comprida para falar no futuro. Por isso que existe o gonna, por isso que eles falam I'm gonna go, she's gonna travel, you're gonna do. Por isso que existe o gonna para dar uma encurtada. E talvez você pergunte assim, professor, mas eu já estudei sobre o will. Existe o will? Sim, existe o will, tá? Só que eu vou falar no will no final das 3 aulas aqui. Eu vou fazer uma pinceladinha sobre o will para não confundir vocês muito agora, tá bom? Não vai chover, então it isn't going to rain. Vamos pôr hoje à noite, tonight. Não vai chover hoje à noite, tá? O verbo principal da frase, rain. We aren't going to travel next month. Nós não vamos viajar mês que vem, tá? Tô indo um pouquinho depressa aqui para a gente não perder, né, muito tempo aqui, porque isso aqui é uma estrutura bem repetitiva, tá? They aren't going to, eles não vão estudar inglês. They aren't going to study English next year. Eles não vão estudar inglês no ano que vem, tá? Então aqui em negrito o verbo principal da frase, tudo que vem antes do verbo principal é a estrutura do futuro, e o que vem depois do verbo
é um contexto, né, me dizendo quando, me dizendo onde, me dando um complemento da frase. Pessoal, não tem muito segredo. A forma negativa é basicamente isso aqui. É o sujeito, o verbo to be, a negação do verbo to be, o going to e mais o verbo e talvez um complemento, caso precise de um complemento, tá bom? O nosso próximo vídeo, nossa próxima aula é o Simple Future no futuro, tá? Então, vejo você daqui a pouquinho lá no vídeo do futuro da interrogação. Até daqui a pouco.